Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Nós vamos meditar nesta hora sobre um desafio que o apóstolo Paulo deixa a todos nós como cristãos. Nós, como cristãos, precisamos ser comprometidos com a mente de Cristo. Comprometidos, ser chamado cristão significa que eu sou um pequeno Cristo. E para ser um pequeno Cristo, eu preciso ter a mente e o viver e o proceder de Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo nos fala em Filipenses capítulo 2. Vamos ler novamente este texto, para que assim possamos sair daqui com a convicção, com um compromisso maior com Cristo Jesus. Esse é o meu desafio aqui nesta hora, nesta noite. Que você saia daqui com um compromisso maior com Cristo Jesus. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, meu Deus e Pai, nesta hora, Deus, que estamos reunidos, em que lemos a Tua Palavra e vamos meditar nesse texto, que o Teu Santo Espírito faça, ó Deus, aquele milagre de trazer a resposta, a solução, o entendimento que cada vida necessita, Senhor. Usa-me, ó Deus, para anunciar somente o Teu propósito e o Teu querer, ó Deus. Nada que venha da minha carne ou do meu entendimento, mas tudo que venha do céu para as nossas vidas e tudo que venha do Teu trono para o nosso viver. Pai, que nossa mente também, ó Deus, não se desvie sobre nada, ó Deus, mas que nós possamos sair daqui, ó Deus, cumprir a Tua palavra, viver a Tua palavra, e assim, ó Deus, o nosso testemunho impacte, ó Deus, as pessoas que estão ao nosso redor. É assim que eu lhe rogo, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nós estamos vivendo um período da história em que compromisso na fé tem sido trocado por conveniências. As pessoas se envolvem quando querem, servem quando dá, participam se não houver algo mais interessante. Vou repetir. As pessoas se envolvem com a obra de Deus quando querem, servem quando dá, participam se não houver algo mais interessante. Mas Paulo nos chama a um cristianismo mais profundo, centrado em Cristo Jesus, aonde nos moldamos
pela própria vida de Cristo Jesus. O convite de Filipenses capítulo 2 é o convite de sermos um povo de Deus, como igreja, um povo de Deus que ama Cristo Jesus e tem a mesma voluntariedade de entrega que Cristo teve. Esvaziou-se a si mesmo, deixando de ter a forma de Deus, não quis ser igual a Deus, mas serviu a todos. Foi homem e foi até a morte como homem, servindo a Deus e fazendo isso principalmente com alegria. Em Filipenses nós não vemos então Jesus como um homem poderoso que estava andando com segurança nas ruas. Nós não estamos vendo Cristo andando e procurando as áreas VIP para andar no meio do povo. Nós não vemos Cristo andando e procurando carros blindados para andar no meio do povo. Nós vemos Cristo servindo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Por que ele veio para servir? Porque a maior expressão de amor que você pode ter e pode dar e oferecer a alguém é você servir com um coração sem nenhum desejo de troca. Nós entendemos mais sobre servir quando temos filhos. Nós entendemos que eles nos pedem e nós damos o afeto, o carinho, o alimento, o banho, mas eles não nos retribuem em nada. Servir com um coração sem esperar uma troca. O Evangelho de Jesus não pode ser contaminado por barganhas. O meu compromisso com Cristo não pode ser contaminado porque eu desejo algo a mais para mim, porque eu preciso de algo a mais, porque tudo que eu necessitava eu já o recebi na cruz do Calvário, que foi o perdão dos meus pecados. Amém, igreja? Ele pagou o preço pelas nossas vidas e não nos exigiu nada. Ele esvaziou de si, ele não quis um título, ele não quis o melhor lugar, ele não esperou uma troca, ele não esperou o reconhecimento, se entregou por amor. Como você está servindo a Deus? Como tem sido o seu compromisso com Deus? Queridos irmãos, nós vivemos essa sociedade narcisista e hedonista. Narcisista que visa só o próprio eu. Hedonista porque sempre quer mais um prazer, mais uma satisfação. E o Evangelho de Cristo é contrário a esse pensamento. O Evangelho de Cristo aqui em Filipenses capítulo 2 nos convida a um arrependimento, nos convida a um comprometimento com Cristo, um comprometimento radical e total. E como igreja nós não podemos ser esse tipo de estrutura, como as igrejas estão oferecendo hoje em dia. Nós não podemos ser, queridos irmãos. Nós precisamos entender que o objetivo da igreja não é enriquecimento dos seus líderes. Nós precisamos entender isso. Aqueles que servem a Deus têm que ser o exemplo como Cristo. Não é o enriquecimento dos seus líderes. Homens e líderes dessa cidade que alguns anos atrás não estavam nem pagando aluguel, hoje têm verdadeiras fortunas dentro dessa cidade, e as pessoas idolatrando essas pessoas. Eu me lembro alguns anos atrás, um irmão chegou e falou assim: pastor, quero trocar o seu carro. Eu falei: não precisa não, irmão. Não, vamos trocar o seu carro. Não, irmão, você quer fazer algo? Compra 2 ar-condicionados para a igreja.
Está aqui os 2 ar-condicionados. Era um carro para mim. Porque eu não precisava de carro. Meu carro era velho? Era. Meu carro me deixava na mão? Me deixava. Mas eu prefiro ver a obra de Deus acontecer do que ter algum tipo de benefício sobre a obra de Deus. Líder de igreja que ganha fortuna e fica mandando WhatsApp pedindo dinheiro para o povo Pix. As primícias. Gente, primícia é para Deus. Nunca foi para nenhum homem. Nunca foi para nenhum homem. Entenda isso. Igrejas que exigem, então, que a pessoa dê primícias, dê dízimo, dê oferta. Gente, não tem nada disso. Jesus exaltou quem? A viúva que foi lá e deu as suas moedinhas e pronto, ponto final. Amém, irmãos? Igreja que faz rifa, igreja que faz... Gente, o reino de Deus não precisa disso. Amém, irmãos? Essa igreja foi construída, tudo que tem aqui é fruto de ofertas, de dízimos. Não é feita de barganhas. Nós não precisamos de barganhas, porque Cristo fez tudo voluntariamente. Amém? Ele declarou: a minha alegria é fazer a vontade do meu... Qual é a alegria do teu coração? É fazer a vontade do Pai? É fazer a vontade de Deus? A tua alegria é ver a obra de Deus crescer? A tua alegria é ver a obra do Senhor crescer? O apóstolo Paulo, então, falando aqui em Filipenses, ele está nos mostrando como que deve ser uma igreja. Uma igreja precisa ter unidade. Unidade em torno de Cristo. Verso 1 e 2, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Amém, irmãos? E o que isso significa para mim e para você? Significa que nós precisamos andar como Cristo andou. A mesma maneira de pensar como Cristo andou. Se Ele declarou a minha alegria, então eu estou lutando contra o hedonismo do meu benefício. Eu quero ser feliz, eu quero ter prazer. A maior sede hoje dos homens, o maior estímulo hoje das redes sociais é produzir em você prazer, é estimular a sua dopamina, é fazer com que você fique viciado. E você ficando viciado, o teu prazer deixa de ser a palavra de Deus, deixa de ser Cristo, deixa de ser a oração, deixa de buscar a Deus. E você é viciado em rede social, viciado nessas coisas, a igreja se enfraquece. A igreja se enfraquece. O povo de Deus se enfraquece. Então, nossa maneira de pensar é a mente de Cristo. E a mente de Cristo, Ele declarou: a minha alegria é fazer a vontade do meu Pai. Então, fala comigo. A minha vontade é fazer a vontade de Deus. Eu e você precisamos fazer a vontade de Deus. Esse é o nosso desafio, queridos irmãos. John Piper, ele afirma que a beleza da igreja não está em sua estrutura, mas em sua unidade centrada na glória de Deus. O nosso compromisso deve ser evidenciado com a obra de Cristo. O nosso compromisso deve ser evidenciado em ver a obra de Deus crescer. O nosso objetivo deve ser como Cristo fez, fazer discípulos, ensinar as pessoas a ganhar outras almas e viver o Evangelho de Cristo. Querido irmão, quero dizer uma coisa para vocês. Nós temos sido muito contagiados com pessoas que acreditam que possam viver a experiência da fé em casa. Querido, isso é um engodo. Isso é um engodo. A comunhão na igreja, a comunhão com o povo de Deus, reflete o teu compromisso com Jesus. É lógico, hoje tem muitas pessoas que trabalham home office, né? Vamos fazer
Só uma análise aqui. Quem que trabalha home office aqui na igreja? Não dá nem 10%, hein? É pouca gente, né? Quem sai amanhã para ir para trabalhar tem que encarar um trânsito? Levanta a mão para a gente ver aí. É mais, né? É mais, né? Então, eu vou falar para todo mundo. Você também que trabalha em home office também. Se você não entregar o trabalho, você não ganha seu dinheiro, não é verdade? Não é verdade? Se você vai chegar amanhã atrasado no seu trabalho, né? Vai dar problema, né? O prefeito então, né? Um prefeito maravilhoso dessa cidade. Que prefeito bom, né, gente? Se você chegar atrasado amanhã, você perde o final de semana. Prefeito bom desse, né? Se você apresentar atestado amanhã, você perde o final de semana. Prefeito bom do povo, né? É o prefeito dessa cidade. Deus tenha misericórdia de nós. Mas colocar radar na cidade, ele é bom, né, gente? É bom, né? Colocar câmera, ele é bom, né, gente? Prefeito goiano, bom. Deus tenha misericórdia da tua vida. Você está entendendo, querido irmão? E na igreja? Qual que é o teu compromisso com a igreja? Qual que é o teu compromisso com o reino de Deus? Você sabe que aqui na igreja, todo domingo, 8h30, a gente tem um horário de intercessão? E que você precisa vir orar pela sua família, você precisa vir buscar a Deus. Porque onde não há oração, não há manifestação do poder de Deus. Entenda isso. Pastor, eu não estou vendo a manifestação do poder de Deus. Eu sei a resposta, se você não está orando. Porque quem está orando e quem está buscando vai ver a manifestação do poder de Deus. Vai ver a manifestação do poder de Deus. Até assistindo lá essa Copa aí agora, né? Coitado do Palmeiras, né? Os palmeirenses, meu consolo para os irmãos, que Deus abençoe os irmãos. Mas vocês viram o goleiro do Fluminense? Vocês viram o que aquele homem falou? Ele declarou assim: e aí, o que você tem para dizer? Eu sou um goleiro de Deus. O mundo todo ouviu. Eu sou um goleiro de Deus. A Deus toda a honra e toda a glória. Mas você catou muito, foi o Senhor que me ajudou. Olha que bênção, amém? E você, no seu trabalho, no que você está fazendo, é você ou é Deus? O teu compromisso é com Cristo, mostrar o amor de Cristo, mostrar o poder de Deus. Nenhuma oração, nenhuma manifestação do poder de Deus. Pouca oração, pouca manifestação do poder de Deus. Mas muita oração é muita manifestação do poder de Deus. Igreja, vamos acordar, é tempo de orar, é tempo de buscar a Deus. Venha domingo 8h30 para a oração. Venha no culto de oração na quarta-feira, porque nós precisamos orar mais e mais. A irmã Esther me ligou: pastor, será que as crianças vão? Será que vai, pastor? Eu falei: vai, irmã, fica tranquila. Convoquei os guerreiros de oração nessa igreja, que estão lá no grupo do círculo de oração da igreja. Eu falei: vamos fazer um relógio de oração. Eu pensei: gente, o povo está devagar, está pior que tartaruga, porque demorou a lotar todos os horários, só foi lotar 10 minutos do meio-dia. Chegou um irmão guerreiro e falou: eu vou orar meio-dia. E a gente deveria lotar e estar juntos em oração pelos propósitos de Deus, porque pouca oração, queridos irmãos, é pouca manifestação do poder de Deus, mas muita oração, muito manifestação do poder de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nós precisamos ter a mesma mente de Cristo, nós precisamos ter o mesmo propósito de Cristo. Eu vou te falar e vou te ser muito sincero: você não vai encontrar força fora da igreja. Fora da igreja é competição, dentro da igreja é comunhão, amém, irmãos? Comunhão, e comunhão, eu quero ver você crescer, eu quero ver você vencer. Por isso que Jesus está falando aqui, por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: se tem alguma coisa que eu posso dizer para vocês, tenham unidade, tenham a mente de Cristo, tenham um compromisso com a causa de Cristo, com o reino de Deus. O segundo compromisso que nós precisamos entender nesta noite é o compromisso da humildade. Da humildade. Jesus foi humilde. Olha o que o verso diz:
Verso 3: nada façam por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Sirva a Deus, não queira reconhecimento. Tenha a alegria de servir a Deus. Tenha a alegria de orar pelas pessoas, de orar pelos missionários, de orar pela igreja, de orar pelos enfermos, de orar por aqueles que estão necessitados. Uma igreja comprometida é formada por pessoas que se importam mais com o outro do que consigo próprios. E aí eu fico muito preocupado, porque tem muita igreja que ensina justamente o contrário. Busca o teu conforto, busca a troca do teu carro, busca a tua prosperidade. E queridos, eu não quero viver numa igreja assim. Eu quero viver numa igreja que queira fazer a vontade de Deus, amém? Eu quero estar numa igreja que diz: a minha alegria é fazer a vontade de Deus. Fala comigo, igreja. A minha alegria é fazer a vontade de Deus. Vamos falar com fé agora. A minha alegria é fazer a vontade de Deus. Essa tem que ser a nossa alegria. É isso que tem que produzir a nossa satisfação. Eu estou fazendo algo para Cristo Jesus. Eu estou fazendo algo para o reino de Deus. Foi isso que Cristo veio fazer, e Ele veio fazer sem, queridos, não tinha internet, não tinha celular, não tinha carro, não tinha nada. Ele fez isso com 12 pessoas, e 12 pessoas que se comprometeram em fazer e viver a vontade de Deus, impactaram completamente a história, impactaram e fez com que o maior império que já existiu sobre a face da terra, que foi o Império Romano, viesse a sucumbir. Porque o Império Romano, ele tinha duas artes da guerra no Império Romano. Ele mudava a cultura e a língua, para que a mente das pessoas ficasse cativa. E ele tinha também o poderio bélico, ele tinha a força, e ele tinha o poder de matar quem eles quisessem matar, assassinar quem eles pudessem assassinar. Hoje nós estamos na mesma batalha, a batalha que quer nos influenciar a termos uma mente fora de Cristo. Uma mente egoísta, uma mente narcisista, uma mente que só busca o próprio conforto e a própria satisfação. Isso é uma batalha, e nos estimula a sermos viciados nisso. Nós temos uma outra batalha que está acontecendo neste mundo, e vocês estão vendo essa batalha aí. É Rússia contra não sei quem, é Israel e não sei mais quem, um monte de gente preocupado, e eu só estou preocupado com quem está do nosso lado e não conhece a Cristo Jesus. É isso que eu aprendi. Eu aprendi que o mais importante é quem está do meu lado e ainda não tem um compromisso com Cristo Jesus. Quem ainda está do meu lado e ainda não leu a palavra. Quem está do meu lado e não encontra Cristo como o refúgio da tua alma. Quem está do meu lado e ainda fica murmurando, fica preocupado, fica ansioso e ainda não foi curado pelo Espírito Santo de Deus, porque não quer orar, porque não quer buscar, porque não quer descansar na onipotente mão de Deus. É isso que eu e você estamos aqui para fazer, e ajudar as pessoas. Esse trabalho é silencioso, amém, irmãos? Isso não vai aparecer em rede social. Isso não vai. Não vai dar like. Servir a Deus não é para dar like. Não é para ganhar seguidores. Servir a Deus é para expressar amor a quem precisa, a quem necessita. Semana passada, nós tivemos o evangelismo lá no Jardim dos Ipês. Eu contei essa história domingo passado, mas vou repetir hoje. Uma família passando muita dificuldade, a mãe resolveu fazer a comida num fogão improvisado com madeiras. Estava preparando para fazer um bolinho de chuva para os filhos. Uma das madeiras estava para frente. O garotinho de 3 anos passou e esbarrou.
a lata de gordura caiu em cima do menino. Avisaram o pai foi sair correndo de moto, foi atropelado, quebrou a bacia, fraturou o fêmur, ele está há 8 meses. Como o Estado brasileiro funciona direito, ele não recebeu nenhum benefício até hoje. Quem está sustentando essa família? A nossa igreja, com as cestas de alimentos que nós encaminhamos para essa família. Eu me comprometi de a gente tentar ainda conseguir uma cirurgia restauradora para esse menino. Amém, igreja? Amém, irmãos? Você vai junto comigo nisso? Porque esse é um propósito, queridos. Mas não é lá para a gente fazer like, não, é para ajudar uma família. Dá para você entender, queridos irmãos, tem muitas pessoas que estão sofrendo nesse mundo. Queridos, eu vou nos hospitais, quando eu entro em algum local, eu nunca saio do hospital sem de orar por pelo menos 10, 15 pessoas, que eles passam, ora por mim, pastor, ora por mim, pastor. Até os enfermeiros chegam e falam assim, pastor, o senhor pode ali orar ali, porque eu entro, eu sou educado, eu sou um discípulo de Jesus, amém, irmãos? O discípulo de Jesus é educado, né? Usa as palavrinhas mágicas, né? Espera a hora certa de entrar para falar, não é igual uns aí, né? Que misericórdia, Jesus amado. Tem uns que precisa converter. O reino de Deus é construído por aqueles que amam a Cristo Jesus. O reino de Deus é construído por aqueles que amam o próximo. O reino de Deus é aquele que vive em humildade servindo a Deus. John Piper, ele diz que a humildade é o solo onde crescem todas as virtudes cristãs. O orgulho mata o compromisso, a humildade e fortalece o egoísmo. Dá para você entender? A tua maior batalha espiritual é contra o teu orgulho. A tua maior batalha espiritual é contra si próprio. Pare de ficar terceirizando para o diabo que está me seguindo, não sei o quê. Não, é na hora que você virar e falar assim, sai, ele sai, acabou, sai em nome de Jesus, acabou. Amém, irmãos? Amém? Crente não pode ter medo do diabo, não pode ter medo de macumba, de inveja, de agouro, não sei o quê. Vou na igreja, pastor, orar, porque jogaram um feitiço contra mim. Não, feitiço nenhum e encantamento nenhum chega para aquele que é de Jesus. Amém? Então converte, entrega a tua vida para Jesus, coloca os teus pecados naquela cruz e vive para Cristo, amém? A promessa dele é que ele vai te guardar todos os dias da tua vida, amém? Então a gente não precisa ter medo, não precisa fazer mandinga gospel, nenhuma, precisa converter, precisa confiar em Jesus e precisa pregar o evangelho, porque as pessoas precisam ser abençoadas, e a bênção está na tua mão, está na tua casa, está na tua vida. Você está neste mundo para abençoar, por isso que Jesus te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nesta cruz. Ele pagou o preço, Ele te lavou no sangue precioso, e todas as bênçãos que tem para a tua vida, Ele já tem entregado para você, amém, irmãos? Quantos aqui creem nisso? A igreja não precisa manipular, a igreja não precisa explorar, a igreja tem que pregar o verdadeiro evangelho. O evangelho daqueles que se entregam verdadeiramente a Cristo Jesus e resolvem andar como Cristo andou. Tende em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, no verso 5, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Ele foi obediente a Cristo, ele foi obediente a Deus. Ele olhava para a cruz e ele não temia. Presta atenção nisso aqui. Eu quero que hoje aqui você seja curado. Quantos aqui querem ser curados? Eu quero que você seja curado da sua ansiedade nessa noite. A ansiedade é quando você não coloca a fé no teu amanhã.
Aí você fica mais preocupado com as coisas que tem para acontecer. Jesus, desde quando ele abriu os olhos, ele sabia que o que aguardava ele era a cruz. Todos os dias que ele abriu os olhos, ele sabia: eu vou morrer numa cruz. Os 33 anos, todos os dias que ele abriu os olhos, ele ia dormir, ele acordava, ele almoçava, e ele sabia que ele passaria pela, fala comigo, isso não trouxe ansiedade, isso não trouxe medo, mas ao contrário, isso trouxe coragem. Fala comigo, coragem. Porque aquele que anda com Cristo, ele tem coragem, amém, irmãos? Fé é ter coragem, amém, irmãos? Eu não sei o que vai acontecer na tua semana, essa semana, mas eu sei que você pode sair dela vitorioso, se você tiver fé, confiar em Cristo Jesus, amém? No temer o teu amanhã, descansar, porque Ele estará contigo, a promessa é dEle, não é minha. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o diabo vai levantar, né? Tem até aquela música, né? O inimigo se levanta, não sei o que, não sei mais o que, mas Jesus dá ordem, Ele faz o mar abrir, Ele repreende o inimigo, Ele repreende todas as coisas. Agora você tem que confiar, amém? Então declara, levanta tua mão aos céus e diz assim: eu declaro que vou viver uma fé corajosa em Cristo Jesus. Mas vive essa fé corajosa, assume esse compromisso hoje. Ele não deixou de viver um dia das suas vidas com medo da cruz, porque ele sabia que aquilo que o inimigo considerava ser vitória, seria derrota, amém? O que as pessoas vão dizer, vai ser derrota na tua vida, saiba que Deus diz para você, vai ser vitória, amém? Quantos aqui acreditam? Eu creio assim, vai ser vitória. Quando a gente foi começar essa igreja, um monte de gente falou, não vai dar certo, não tem como que você, sua mãe, não vai dar certo, não sei o quê, está aqui, irmãos, amém, 20 anos depois está aqui a igreja construída, não tem um cheque sem fundo, está aqui tudo quitadinho para a honra e glória do Senhor Jesus, e não está no meu nome, está no nome da igreja, amém, irmãos? Não é patrimônio do pastor, é patrimônio da igreja, do povo de Deus, amém? No mesmo período começou um monte de igreja por aí, eu vi um monte de gente aí comprando casa em condomínio, andando de carro de luxo. O meu carrinho é velho, mas tá bom. Dá para você entender? Eu não temo amanhã, a única coisa que eu temo é não fazer a vontade de Deus. Eu gostaria muito que você saísse daqui hoje entendendo que você precisa ter uma fé de coragem. Cristo não deixou de saber nenhum dia que Ele enfrentaria a cruz. Mas o que a palavra de Deus nos diz aqui nesta noite, Ele foi à cruz, por isso Deus o exaltou, amém? É promessa para mim, para você, promessa para Cristo, promessa para aqueles que servem a Cristo. Por isso Deus o exaltou, fala comigo, por isso Deus o exaltou. Sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Nós vivemos por esse propósito. Jesus Cristo é o Senhor. Fala comigo, Jesus Cristo é o Senhor. E se Ele é o Senhor da tua vida, não tema o teu amanhã. Não tema nenhum problema que se levantar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Continue firme com Ele. Ele não negou, porque a alegria dele era fazer a vontade de Deus. Que essa seja a sua alegria, que esse seja o teu encontro nesta noite, de se encontrar com Cristo Jesus. Hoje, eu te convidei a você assumir um compromisso com Cristo Jesus, de exaltar o nome de Cristo Jesus. Por isso Deus o exaltou, porque Ele foi obediente e foi até o fim por mim e por você, amém?
Fala assim: obrigado, Jesus. Mas fala com fé mesmo. Obrigado, Jesus. Ele foi nessa cruz. Ele foi até o fim. Pedro chegou e falou para ele: não, mestre, vamos criar um jeito aqui, não vai precisar, e não sei o que. Ele falou: para, Pedro. Para. A minha alegria é fazer a vontade de Deus, a vontade do meu Pai. Viva para Cristo. Está resolvido os teus problemas de ansiedade. Viva para Deus, faz a vontade de Deus. Teu coração vai ser cheio da alegria do Senhor todos os dias. Seja humilde com as pessoas. Leve as boas novas para aqueles que precisam. Portanto, humildade, serviço, mente em Cristo e obediência são as nossas características. Servir, amar, ser humilde, ser obediente a Deus, fazer a vontade de Deus. Eu ouvi uma história essa semana. O primeiro livro impresso no mundo foi a Bíblia. E logo quando começaram a imprimir as Bíblias, uma jovem no interior da Holanda conheceu a Cristo Jesus porque um missionário foi com uma Bíblia. Você imagina? Às vezes a gente acha alguma Bíblia hoje cara, né? Imagina nessa época. Eram impressas poucas Bíblias. Nem todos sabiam ler. Aquela jovem, com seus 14 anos de idade, ela virou e falou assim: eu quero ter uma Bíblia para ler para minha família, para ler para os meus colegas na escola. Ela começou então a vender ovos, vender maçãs, para juntar o dinheiro. Passou um ano, ela conseguiu juntar o dinheiro, e ela descobriu que tinha um pastor numa cidade a 40 quilômetros, que vendia algumas Bíblias. Ela acordou cedo, falou para sua mãe: eu vou buscar a minha Bíblia hoje. E ela foi. Sem sapatos. Na época de chuva. Caminhou 40 quilômetros. Ao chegar na casa daquele pastor, ele falou: minha filha, eu não tenho mais nenhuma Bíblia. Todas eu vendi. Aquela jovem então contou a história para aquele pastor. Aquele pastor falou: eu tenho essa última de alguém que eu já comprometi, já tem vários meses, então leva essa Bíblia. Aquele pastor voltou para a Inglaterra, e por causa da vida dessa garota, que amou a Cristo mais do que tudo, foi obediente a Cristo porque ela queria conhecer mais da palavra. Serviu a Deus juntando os seus recursos como uma grande prioridade das suas escolhas, do propósito da sua vida. E aquela jovem inspirou a criação da Sociedade Bíblica Britânica, a primeira sociedade a imprimir a Bíblia em larga escala, para que mais e mais pessoas pudessem receber a palavra de Deus. Eu gostaria que você entendesse nesta noite: Cristo assumiu um compromisso de viver para fazer a vontade de Deus. Essa jovem desejou fazer a vontade de Deus. Que você saia daqui para fazer a vontade de Deus. E saiba que qualquer semente de amor que você levar a um próximo vai curar almas feridas, sedentas, e transformará histórias de vida e de famílias
para toda a eternidade. Somos uma igreja e precisamos ser uma igreja que sirva a Deus. Que a nossa alegria seja servir a Deus. Somos uma igreja que está unida em fazer a vontade de Deus. Somos uma igreja que busca ter a mente de Cristo, para que nós possamos exaltar o nome de Jesus todos os dias de nossas vidas. Feche os teus olhos. Eu te desafio nesta noite a que você entenda que Cristo não morreu apenas para nos salvar da ira de Deus, mas para nos formar como um povo que vive para fazer a vontade de Deus. Faça essa oração hoje. Senhor, eu quero gastar todos os meus dias para fazer a tua vontade. E se essa é a tua oração, fique em pé neste momento. Eu quero orar pela tua vida nessa hora. Eu quero rogar que o Santo Espírito de Deus encha a tua vida com todo o poder dEle, com toda a graça dEle. Que o Espírito Santo de Deus nos leve a viver como Cristo viveu. Sim, ó Deus. Reunidos aqui nesta hora, nesta noite, nos colocamos, ó Deus, diante do Senhor, para declarar com as nossas vidas: queremos fazer a tua vontade. Queremos viver uma fé corajosa com o Senhor Jesus. Queremos, ó Deus, levar as sementes de amor a todos quanto precisam. Queremos ser, ó Deus, os verdadeiros embaixadores do Senhor, para levar, ó Deus, deste amor, desta graça que cura, que restaura, que liberta, que salva pessoas, ó Deus, a todos quanto precisam, Senhor. Aqueles que nesta noite, hoje, ó Deus, estão realmente fazendo este compromisso verdadeiro com o Senhor, que o Senhor ilumine as suas mentes, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, ilumine seus corações. E, ó Deus, por onde eles forem, eles partilhem essa semente da palavra do Senhor a cada coração. Que aonde eles, a cada encontro, ó Deus, eles levem, ó Deus, da tua graça redentora, da tua graça que salva, que cura e que liberta, Senhor. Que nesta noite, ó Deus, os corações ansiosos sejam, ó Deus, transformados, ó Deus, e entendam, ó Deus, que o Senhor estará conosco todos os dias de nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos viver, ó Deus, uma vida de verdadeiras testemunhas do Senhor, uma vida, ó Deus, que impacte, ó Deus, aqueles que estão ao nosso lado, com a graça redentora de Cristo Jesus. Nós oramos, ó Deus, usa as nossas vidas no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. E todo o povo de Deus diz amém. Podemos sentar, querido. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.